demoníaco que o Sun Jiwoo teve que enfrentar e aquele primeiro andar. Ele começa a se perguntar do porquê aquela torre estava pegando fogo. E bom, com as correntes acorrentando aquele prédio, a gente percebe que realmente é o primeiro andar do castelo demoníaco. Então de repente, quando o Suho olha para o lado, ele vê o Cerberus, o cão de 3 cabeças. E quando o Cerberus Se tiver começa a pouco encarar o sal, você Suho, põe mais que temos eu não uma sei ficar bom. nostalgia incrível de era quando o Sun Jiwoo estava lá. Bom, só lembrando que o Sun Jiwoo quase morreu ali, mas ele não era tão forte quanto o Suho. E bom, o Cerberus lembrando que aquele cara parecia muito o Sun Jiwoo, ele começa a suar frio e sai de fininho. Suho até pergunta se por acaso aquilo não era um monstro e sim parecia ser uma escultura feral. Pois é, né, família? Encarar um cara que já está mais forte do que o Sun Jiwoo no primeiro andar é tenso. Então ele continua, e depois de um tempo ele encontra uma porta misteriosa. E ele sabia que deveria abrir. Bom, essa cidade destruída estava infestada de monstros. Então, de uma página para outra, o Suho simplesmente tinha derrotado todas elas. E sem entender como ele derrotou elas tão fácil, ele nota que até o seu passa pro 20º andar do castelo. E mano, nem ele acreditava que era tão fácil assim. Mas é claro que era, né? O cara começou pelo Igris. E bom, depois de encontrar o Vulcan, o chefe do 50º andar, ele derrota ele facilmente e pergunta por que todo mundo era tão fraco naquele mundo. E até mesmo o boss seria vencido com apenas uns golpes. E isso faz ele se perguntar se por acaso ele evoluiu tanto, apenas para conseguir lutar com Igris. E bom, sem nenhuma dificuldade ele também derrota o Necromante do andar 75. Isso faz ele começar a perceber que ele estava poderoso demais. E ele havia ficado tão forte para vencer o Igris que os outros monstros nem representavam um desafio sequer. E enquanto ele avançava, ele refletia que aquele andar era enorme, mas se ele correr, ele conseguiria upar um andar por hora. Enquanto isso, alguns demônios começam a perceber a evolução do Suho e ficam surpresos com a diferença dele para o Sun Jiwoo. Isso faz até eles se questionarem como ele estava conseguindo subir tão rápido sem mesmo soldados das sombras. Então depois de limpar todos os andares, o Suho chega ao andar 100. E bom, por conta do Suho gostar do desafio, ele estava meio entediado e acreditava que aquele andar também seria bem chato. E bom, nesse andar ele se depara com uma cavaleira demoníaca. Aqueles eram os Cavaleiros Sangrentos da linhagem nobre, liderado por Ezio. E sem perder tempo, o Suho já avança, falando que seu tempo era precioso e que ele deveria acabar rapidamente com isso. Mas então a Ezio, assustada, fala para ele esperar, e quando ele para, ela cai no chão de susto, e ela comenta que até o Monarca das Sombras teve dificuldade para chegar naquele andar. Mas quem diria que o jovem monarca subiria tão facilmente sem nenhum soldado, e que ele não tinha chegado tão longe da última vez. Então Suho, surpreso, pergunta o que ela queria dizer da última vez. Suspeitando que ele já esteve ali antes, a Ezio fala que não é nada. Assim, ela se apresenta como Ezio, a filha mais velha do clã demoníaco Hadir.